Então, vamos lá, turma, ó. Vou tentar destrinchar essa confusão que acontece ali naquela região. Mas é sempre importante destacar o seguinte: não é muito difícil falar desse assunto sem falar de religião, que é o primeiro ponto, tá certo? E é um tema muito sensível para muita gente. Então, assim, eu gostaria muito que vocês esperassem a conclusão da aula para emitir opiniões, porque assim, às vezes eu estou falando de algum assunto e às vezes aí está parecendo ali que eu estou puxando sardinha para um lado, mas eu estou tentando contextualizar para falar pelo outro lado. Então eu vou tentar dar uma visão geral, o mais imparcial possível sobre o que os judeus israelenses sofreram e o que os palestinos sofrem ou sofreram, tá? Então eu vou tentar dar um panorama geral. Por isso que eu vou tentar fazer o resgate histórico mais completo possível para vocês aqui, para vocês entenderem que são povos que sofrem perseguição e que no final das contas a verdade é o seguinte, na minha concepção, a solução ela está ligada a dois fatores. Primeiro, a ingerência dos europeus naquela região, de não saberem resolver o problema que eles mesmos criaram, que eu acho que é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a ascensão de partidos e fundamentalistas, tanto dos dois lados, porque eu sempre digo que o ódio se alimenta de ódio. Tá? Então, por exemplo, assim, eu sempre cito o seguinte, pode ter certeza que tem gente dentro de Israel que gosta quando grupos islâmicos atacam Israel, porque isso justifica o contra-ataque e a exterminação de outros grupos. Assim como existem grupos radicais palestinos que gostam desse confronto com Israel, porque isso justifica também a continuidade e o extermínio do outro grupo, que é, no final das contas, o que os extremistas dos dois lados querem, que é a eliminação e não a conversa entre eles. Mas a gente vai falar isso até o final, tá certo? Então, eu separei alguns temas aqui, né, para a gente não falar de todos deles, a gente não se perder na linha histórica. Eu vou tentar montar uma linha histórica para vocês aqui, para vocês entenderem a sequência de fatos, tá? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o povo hebreu, a gente tem que diferenciar os conceitos, né? Que eu sempre falo para os alunos, que é assim. É lógico que muito sucintamente a gente está aqui dando aula para ensino fundamental, então eu vou tentar falar do mais simplório possível. É óbvio que existem outras subdivisões, né? Alguns israelitas e tal, mas basicamente é o seguinte. Eu sempre digo assim, ó, o povo, para vocês não confundirem as palavras, é hebreu, que professa a religião, em sua maioria, óbvio, nem todos, né, mas a sua maioria professa a religião judia, né, os judeus. E eles moram num país que se chama Israel, portanto eles são israelenses, né? Israelenses. Então falou hebreu, falou judeu, falou israelenses, de certa forma a gente está falando sempre da mesma coisa, tá? De certa forma, para a gente simplificar o tema aqui. Falou em povo, do outro lado, vamos dizer assim, a gente está falando do povo palestino, ok? Que professa em sua maioria a religião islâmica, que teoricamente gostariam de morar num país que se chama Palestina, que não existe esse país. E esse é um dos motivos da briga entre eles, não existe esse país. Então hoje eles moram numa região que se chama Cisjordânia e faixa de Gaza, que não são oficialmente países, são apenas territórios ocupados por palestinos, ok? Ponto é esse. Então, vamos separar. Então, vocês vão ver que eu vou falar muito disso. Segundo ponto, localizar. Onde que ocorre esse confronto, né? Onde que ocorre essa briga separatista, vamos dizer assim? Ocorre na região do Oriente Médio, que é isso aqui, ó. Isso aqui é o Oriente Médio. Tá? Alguns até pegam o Afeganistão, aqui, o Afeganistão, Turcomenistão, tá? Mas vamos pensar assim que aqui é o Oriente Médio, que é basicamente o meio entre a Europa, a Ásia e a África, ok? Onde está especificamente, vou fazer com bastante calma, tá, pessoal? Essa aula vai demorar, mas eu vou fazer com calma, porque isso aqui exige calma para explicar. Onde que está basicamente esse território que eles brigam ali? Qual que é o território que eles brigam mais? Eles brigam pelo território, pela região da Palestina. E onde que está a região da Palestina? É um pedacinho aqui, ó, bem pequenininho de terra aqui.
Tá? E por que que eles querem esse pedaço de terra? O que que tem que os palestinos querem? O que que tem que os hebreus, os judeus querem nessa região? Tem história, tem religião, tem muita coisa envolvida naquele lugar. O ponto é o seguinte, vamos começar pensando aqui, ó, pra gente não se perder. Vamos falar da Idade Antiga. Separei aqui, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é da Idade Antiga. Então, vamos pensar assim, da Idade Antiga, que eu falo assim, não é em termos históricos não, né? Mas, cara, o povo hebreu, a religião judia, o povo, né, no povo não, mas a religião judia é considerada a religião mais antiga do planeta. Tá? Então ela é a mãe de todas as religiões, vocês vão entender o porquê. Ela era muito professada pelo povo hebreu que vivia aqui no Egito, tá? Vivia aqui no Egito. E que, por sinal, sofria muita perseguição dos faraós. Faraós. Os faraós, eles se perseguiam principalmente o povo hebreu, e aí resumindo para vocês, porque eles eram monoteístas, eles acreditavam, os judeus acreditam em Deus. Sim, o mesmo Deus do cristianismo, tá bom? É o mesmo Deus. Eles acreditavam em Deus e os faraós eram politeístas, de certa forma. Né? Então, eles subjugavam os judeus, massacravam eles e escravizaram eles durante muito tempo. Até que os faraós, isso aí é bíblico, tá, pessoal? Isso aí não é eu que estou inventando, é bíblico isso aqui. Até que os faraós, aí vamos contar a história, tem que ter uma magia na história, né? Então, assim, até que um dia o faraó recebe um sonho, lá tá na Bíblia, lá, né? Que os primogênitos do hebreu, existiria um primogênito hebreu que se levantaria contra os faraós, perdão, e que ele ia libertar o povo hebreu, ia acabar com o reinado egípcio e etc. Aí ele fala assim, tem uma solução, a solução é o seguinte, vamos matar todos os primogênitos hebreus. Aí o que que acontece? A mãe de Moisés coloca ele no Moisés, no cestinho, e fala, vai aí, que Deus cuide de você. E aí ele dá a sorte, segundo a Bíblia mesmo, a própria Bíblia, ele dá a sorte da princesa do faraó pegar ele lá e cuidar dele como se fosse um príncipe do Egito mesmo. Então ele foi criado no meio dos faraós, o Moisés. E aí a Bíblia conta que quando ele atingiu uma determinada idade lá, Deus virou para ele e falou, cara, você é o líder dos hebreus, você precisa libertar o seu povo, dá um jeito aí. E aí ele fala com o faraó dá risada, aí Deus resolve ajudar ele e começa a mandar as pragas, né? Praga. Até que o faraó cansa dele e fala, não, seu Deus é poderoso, está libertado. E aí o que, que ele faz? Ele vem, aí tem toda aquela história monumental da bíblica, né? Que ele vai fugindo, o faraó atrás, o faraó se arrepende de libertar ele, fala, não, quer saber, eu vou matar todo mundo. Deus matou meu filho, eu vou matar todo mundo. Aí ele sai correndo, aí Moisés atravessa o Mar Vermelho, atravessa aqui com o cajado dele, vaga por 40 anos no deserto, até que ele encontra a terra sagrada dele lá, que era Jerusalém, que fica exatamente onde a gente está falando aqui, os conflitos onde a gente está falando. Então ali eles se estabelecem como povo e ali eles vão viver a sua vida, né, tranquilamente, vamos dizer assim, os judeus ali fugidos dos faraós. Então assim, eu sempre digo assim, lá na Bíblia já conta essa perseguição que os judeus sofrem. Então desde os primórdios eles já sofrem perseguições simplesmente por acreditarem em Deus. Então vai somando aí quantas perseguições os judeus vão sofrendo ao longo da história. Alguns fatos importantes, por exemplo, quando eles chegaram em Jerusalém, que eu anotei aqui, é o seguinte: é ali que se concebe os 10 mandamentos, né? Então, os judeus até hoje acreditam que está enterrado lá a placa, e eu já vou mostrar onde que está enterrado, segundo ele, a tábua com os 10 mandamentos. É ali que foi constituído o Templo de Salomão, que para eles é muito importante. A gente nunca viu, mas para eles é muito importante, que eles dizem que é bíblico e tal. E aí eu já vou mostrar para vocês que é um outro motivo de briga entre eles. É ali, por exemplo, que o Abraão, histórias bíblicas, né? Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, então tem uma rocha lá onde que ele supostamente ia sacrificar o próprio filho dele em nome de Deus, e Deus fala para ele parar com aquilo. Então tudo é muito religioso, tudo tem um simbolismo ali na região para os judeus. Ponto, beleza? Essa, vamos dizer assim, a alegria deles vai até o ano 40, mais ou menos o ano 40 antes de Cristo. Por quê? Porque aí a gente tem a chegada dos romanos. Os romanos é uma civilização que surge aqui em Roma, né? Eles vão se espalhando por todo o sul da Europa, eles conquistam aqui toda a Península Balcânica, eles chegam a atravessar a Anatólia, que é onde está a Turquia aqui, ó, atravessam a Anatólia e eles chegam na região de Jerusalém ali por volta do ano 40 a.C. E basicamente eles, mais uma vez, perseguem os judeus. Os judeus achavam que estavam em paz, mas não estavam, né?
Primeiro que eles colocaram a território de Jerusalém como um território tributado de Roma, né? Então assim, vocês pagam impostos para a gente. Os judeus tentaram lá uma insurreição contra os romanos meteram a porrada neles e eles se espalharam por toda a Europa e ali a gente vai ter ali o que a gente chama de primeira diáspora judia, porque aí agora eles estavam espalhados e eles não tinham onde morar. Então eles foram formando pequenos grupinhos espalhados para a Europa, né? E assim, onde eles chegavam, sempre tinha uma religião mais predominante. Então eles sempre foram minoria. Então do jeito que eles chegavam, eles já sofriam preconceito só por acreditar em Deus, no qual a maioria não acreditava naquele período. Então eles já começaram a ser perseguidos ali mesmo, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. É importante lembrar desse preconceito dos romanos, mas outro fato que é importante também, que eu acho que vale a pena destacar aqui para vocês se lembrar, é que no meio desse bololô, dessa confusão aqui, existia um judeu que se dizia filho de Deus. Ele falava que ele era filho de Deus, né? E esse cara se chamava Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é judeu, tá? Ele é judeu. Tanto que, se você pega a Torá, né? A Torá, que é o livro sagrado judeu, ele é o nosso antigo, que eu falo o nosso porque eu sou católico, mas ele é o nosso Antigo Testamento. É igualzinho. A Torá deles é o Antigo Testamento nosso. Qual que é a diferença entre nós e eles? É que uma parte dos judeus que viviam aqui realmente falaram, não, realmente Jesus é filho de Deus. E passaram a seguir ele como um grande profeta. Parte dos judeus falou, cala a boca, você não é filho de Deus não, a gente vai continuar no judaísmo. Os que seguiram Jesus Cristo fundaram uma dissidência do judaísmo, que ficou conhecido como cristianismo. E aí, o cristianismo, ele acredita também no Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é a história de Jesus Cristo. O Velho Testamento é a história de Deus, no qual a gente e os judeus acreditamos igual. A diferença é que a gente acredita no Novo Testamento e acreditamos que Jesus Cristo realmente foi filho de Deus. E alguns judeus não acreditam. Tanto que os romanos chegaram a perseguir Jesus Cristo como judeu e como profeta, né? Ele foi perseguido, foi morto pelos romanos. Só que Jesus Cristo se tornou tão forte naquela região, que obrigou o Império Romano, que o povo obrigou o Império Romano também a adotar o cristianismo. E aí, depois da morte de Jesus Cristo, ali os romanos se tornam cristãos também. E aí, como cristão, eles passam a perseguir ainda mais os judeus, porque os judeus não acreditavam em Jesus Cristo. Então pensa, foram perseguidos pelos egípcios e agora estão sendo perseguidos pelos romanos. Tá? A gente vai chegar lá nos árabes e nos palestinos, calma aí, tá, pessoal? É que o povo ali, né, esse grupo, tem uma história um pouco mais antiga. Beleza? Tá, aí eu separei aqui para falar para vocês 4 pontos a partir daqui, tá? Que é o importante, que é o seguinte, os anos. A gente está fazendo um resgate histórico, tá? A gente estava no ano 40 anos antes de Cristo, agora Jesus Cristo morreu, o Império Romano, que dominou também todo o norte da África aqui, ó. Tá? Ele se tornou cristão. E os judeus, onde estão? Estão espalhados pela Europa, sem perseguição, mortos e etc. É importante destacar o ano entre 400 depois de Cristo e o ano mais ou menos 700 depois de Cristo, porque aconteceu várias coisas ao mesmo tempo, tá? E eu vou resumir aqui para vocês. Eu vou apagar agora tudo que eu escrevi até agora, tá? Se quiser tirar um print aí, tira. Tá? Eu vou apagar para a gente continuar a nossa história. Então vamos lá. Ano 400 depois de Cristo ao ano 700 depois de Cristo. O que aconteceu? Primeira coisa que eu separei para falar para vocês. O Império Romano deixou de existir, tá? Por volta desse ano aqui. Como assim o Império Romano deixou de existir? Ele dominava todas essas áreas, ele não tinha controle por todas essas áreas. O que começa? Começam os povos do norte, que eu não vou ficar explicando, vou resumir, tá? Alguns povos do norte aqui começam a fazer invasões em terras romanas, certo? Conhecido como invasões bárbaras. Os romanos perdem total controle do território deles. Então, o ataque estava acontecendo em vários lugares, eles não conseguiam se defender. E aí, o que aconteceu? Aconteceu meio que uma dissolução do Império Romano ali. Tá? Um dos impérios mais importantes nessa nossa história que eu estou contando aqui para você é a formação do Império ali por volta de 332 depois de Cristo, é o que consta, né? Bem na região da Palestina, onde estava Jerusalém, que foi o Império Bizantino. Tá, o que foi o Império Bizantino? O Império Bizantino, você tem que imaginar assim, que é
alguns romanos ali que cansaram de se responder a Roma e meio que pediram independência. Eu estou tentando resumir aqui para vocês. E formaram um império ali de romanos, ok? De romanos cristãos. E ficaram ali durante um bom tempo. Então a formação do Império Bizantino é importante. Grava essa informação. Segundo ponto, por volta de 630 depois de Cristo, bem aqui na península, isso aqui a gente chama de Península Arábica, tá? Bem aqui na Península Arábica, o que começou a acontecer? Maomé, surge um cara chamado Maomé, tá? E aí esse Maomé, ele era um comerciante e tal, e aí, segundo consta, ele tinha 40 anos de idade, ele recebeu uma visita do anjo Gabriel, mais uma vez o anjo Gabriel, né, o atormentador de sonhos, eu brinco, porque tudo tem um anjo Gabriel na história, seja no cristianismo, seja no judaísmo, seja no islamismo, e aí o anjo Gabriel virou e falou assim, ó, é o seguinte, cara, você é o novo profeta, você não é o filho de Deus, mas você é o novo profeta, as pessoas precisam te seguir, você precisa espalhar a palavra de Deus, de Alá, né, no caso, né? E aí Maomé começa a formar tipo um império ali na região, começa a pregar a palavra e tal. Ele chega a ser expulso por alguns comerciantes na região, porque aqui essa região é uma região de intenso comércio. Então tinha muita religião circulando ali. E aí um cara pregando o islamismo ali podia ser ruim para os negócios. Então ele chega a ser expulso da região. Ali a região era Meca, ele vai para Medina, lá ele junta um exército e volta para Meca, conquista Meca e passa. Vou resumir a história para vocês, vou até fazer de outra cor para a gente separar essas histórias, né? Uma coisa é o Império Bizantino, outra coisa é o Império de Maomé, o Império Islâmico que a gente fala, tá? Então vamos lá, vamos colocar de azul aqui. E aí eu vou resumir a história para vocês. Maomé, ele conquista toda a Península Arábica, espalhando a palavra de Alá. Tá? Isso aí foi por volta de 630 depois de Cristo. Tá? Aí o que acontece? Em 600, então vou colocar aqui, ó, até colocar aqui, ó. Então o bizantino está aqui, ó, 630 depois de Cristo, Império Islâmico. Império Islâmico, certo? Beleza? Aí em 661 depois de Cristo, o que acontece? O Maomé morre. E aí quando ele morre, ele deixa 4, eu vou resumir a história para vocês, senão vai ficar muito longa, tá? Ele deixa 4 detentores do conhecimento islâmico como chefes ali, que eles chamavam de 4 califas, né? E aí os 4 califas, eles chegam a conquistar o Egito, eles expandem o império, tá? A Síria, que está mais ou menos aqui, ó, a Síria, parte da Palestina, eles encostam ali no Império Bizantino, tá? E também o Irã, que é a Pérsia, né? Basicamente eles conquistam toda essa região aqui. Então, os 4 califas, eles expandem o Império Islâmico e pregando a palavra islâmica ali naquela região. Tá? Ah, professor, e os judeus? Ah, os judeus estão espalhados ali nesse período. Esse período aqui, como é que estava a Europa? Ah, já falo para vocês como é que estava a Europa. Vamos terminar a história dos islâmicos aqui, tá? Em 771 depois de Cristo, liderado, eu vou até colocar aqui, sabe, liderado pela família Omíada, o Império Islâmico ele se espalha por todo o norte da África e chega até a Europa, aqui até a Península Arábica, tá? Então isso aqui vira tudo islâmico, ó. Tá? Tudo islâmico. Tudo que era de Roma vira islâmico nesse período. Isso, ó, é entre 470 depois de Cristo, tá? São histórias diferentes. Tá? E a Europa? Então vamos para a Europa. A Europa como é que estava? A Europa, nesse caso aqui, eu vou fazer de outra cor para vocês. Como é que ela estava, o movimento ali na Europa? Vou apagar. Tá? As pessoas estavam morrendo de medo na Europa. Por quê? Porque os bárbaros continuavam invadindo aquela região e os bárbaros eram extremamente violentos. Então, o que aconteceu? As pessoas resolveram se enclausurar. E aí formaram-se vários reinados. E aí deu-se início ali por volta de 400, vou colocar 400, 500 depois de Cristo, a Idade Média. Idade Média. A Idade Média, pessoal, ela foi um período extremamente religioso. Então, qualquer pessoa que era aversa ao cristianismo naquele período era perseguido. E aí eu não preciso nem dizer que os judeus, né, aqui passaram a ser perseguidíssimos nessa região. Pra você ter noção, eles eram proibidos de comprar terras. Porque assim, na Idade Média, quem era mais rico era quem tinha mais terra. Os judeus eram proibidos de comprar terra, ou seja, eles eram proibidos de exercer a principal atividade econômica da região. Eles eram proibidos de ser ricos, por exemplo.
Existia uma lenda que dizia que se você visse um judeu na rua, você tinha que tacar fogo nele, porque era tipo um gato preto. Então, cara, chegou um determinado momento ali que ninguém queria ser judeu. Ninguém. Os caras se escondiam, se escondiam. Tanto que eles foram para áreas menos prestigiadas nesse período, né? Que era, o médico, o comerciante, né? Eles foram para as áreas que ninguém queria. Aí que tá o detalhe. O que aconteceu? Durante toda a Idade Média, enquanto todo mundo estava preocupado em acumular terra, os judeus estavam acumulando ouro no bolso. Então, assim, apesar de eles não poderem exercer a principal atividade, aos poucos eles foram se tornando muito ricos nesse período, mas ao mesmo tempo sofrendo perseguições e se escondendo, fingindo que não eram judeus. Eles tinham medo de dizer que eram judeus, tá? Aí tem uma outra data que passa de 1700, que eu queria passar para vocês, que eu separei aqui também, que é assim, ó. Tudo isso, né? Só detalhe aqui, aconteceu entre 400 e 700. Três fatos diferentes, estão vendo, né? No ano de 1299, depois de Cristo, já bem perto aqui, existia um grupo aqui, ó, na região da Anatólia, eu vou fazer de preto para vocês, tá? Bom, bem aqui, ó. Bem aqui. O que acontece? A gente tem a formação do Império Turco Otomano. O que acontece? Era um sultanato islâmico que existia ali, que ficava na região da Anatólia, que expandiu e chegou a conquistar até mesmo o Império Bizantino. Resumindo, vou resumir a história para vocês. Começou a crescer um império nessa região, chamado Império Turco Otomano, que era islâmico, tá? E passou a conquistar várias terras na região aqui, várias terras, a ponto de derrubar o Império Bizantino e conquistar a região que até então eram dos romanos, vamos dizer assim, né? Então eles passaram a conquistar aqui. E a força deles foi tão grande que eles passaram a dominar até mesmo o Império Islâmico, o Império Turco Otomano, e passou a se expandir por toda essa região aqui. A diferença é o seguinte, o Império Turco Otomano ele também era islâmico. Então assim, virou um grande Império Islâmico nessa região. Tá? E os judeus? Extremamente perseguidos na Europa, mas já endinheirados nesse período. Tinham acumulado muita grana nesse período, muita grana mesmo. Mas perseguidos e fingindo que não eram. Não eram, tá? É importante também destacar aqui que a gente está em 1299, muito próximo de 1500, que foi quando começou as grandes navegações. E a verdade é o seguinte, tá, pessoal? Quem se tornou os grandes burgueses, os grandes financiadores das grandes navegações foram, em muitos casos, foram os próprios judeus. Por quê? Porque quem tinha acumulado dinheiro durante a Idade Média foram eles. Então eles se tornaram pessoas até importantes na Europa nesse período. Só que ainda, por não acreditarem no cristianismo e etc., ainda sofriam muito preconceito. E aí eles financiam as grandes navegações, né? A gente passa a viajar, e aí eu vou contar só uma história para vocês, que esse fato é importante. Que eles descobrem, entre aspas, a América nesse período, e aí os ingleses descobrem essa região, né, que é a região dos Estados Unidos hoje. E aí o que acontece? Os judeus, vendo que eles estavam sendo muito perseguidos nessa região aqui, eles falam, pô, por que a gente não se muda para lá? Lá é uma terra nova, não tem ninguém, né? Vamos para lá, cara. É a melhor coisa que nós faz. Aqui a gente sofre preconceito. Muitos judeus vieram morar nos Estados Unidos nesse período e passaram a investir sua grana lá, formaram as colônias do norte, investiram em indústrias e etc. E se tornaram as pessoas mais ricas dos Estados Unidos a ponto de dominar toda a política dos Estados Unidos. Hoje, toda a política dos Estados Unidos, as pessoas mais ricas dos Estados Unidos, invariavelmente, eles têm uma certa descendência com os judeus. Você pode pegar as pessoas mais importantes que tem nos Estados Unidos, até mesmo em termos políticos. E aí meio que os Estados Unidos se tornou a terra dos judeus. Tá? Então, tanto que até hoje o segundo país com o maior número de judeus do planeta é os Estados Unidos. Tá? E assim está a história traçada aqui para vocês, ok? De todo esse contexto. Beleza? Então essa é a situação até, vamos dizer assim, 1500. O Império Turco Otomano durou tudo isso mesmo, tá, pessoal? Ele durou muito tempo mesmo. É o império mais longínquo do planeta. Beleza? Tira um print aí, que eu vou apagar isso aqui agora. Tá? Eu vou apagar principalmente algumas datas aqui. Deixa eu ver o que eu posso apagar. Tá? Vou apagar aqui ó, o Maomé. Vamos lá, vou apagar aqui os judeus. Vou deixar algumas datas aqui para vocês gravarem. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar a história para vocês. O que aconteceu aqui, tá? O ano agora é 1886, depois de Cristo.
Cara, os judeus já controlavam boa parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já era uma potência nesse período, tá? Já era um país consideravelmente importante na América. Só que os judeus ainda tinham um certo receio, uma certa vergonha de serem judeus. E aí um cara chamado Theodor Herzl lança um livro chamado O Estado Judeu. O que que ele defendia? O que que Theodor Herzl ele defendia nesse livro? Ele defendia que o judaísmo era muito mais do que uma religião, que o judaísmo era um modo de viver que estava acabando. Por que estava acabando? Porque os judeus, como eles eram minorias em vários lugares, eles eram perseguidos em vários lugares. Então era importante que os judeus se juntassem num lugar só e formassem um estado para eles. Como assim um estado? Um país. O termo estado significa país. Ou seja, formasse um país que só judeus pudessem viver e que ali eles não sofreriam perseguição. E aí ele, né, com esse livro é fundado um movimento que é conhecido como movimento sionista, que lutava contra o tal do antissemitismo, não sei se é assim que escreve, semitismo. O que é o antissemitismo? Que é o preconceito contra judeu. E o movimento sionista lutava contra isso. Tá? Então ele defende isso, que os judeus passem a morar juntos em algum lugar do planeta e que eles se defendam juntos. Ele defende isso. E para ele, o melhor lugar para eles morarem, né? Olha que ideia genial. Né? Genial, um gênio. Cadê meu mouse aqui? Eu vou usar uma outra cor. O lugar ideal para eles morarem era exatamente a Terra Prometida, Jerusalém. Qual que é o problema? O problema é que ele já estava ocupado pelo Império Turco Otomano, pelos árabes, há muitos tempos. Há mais de 500 anos já. Tá? Nem se ouvia falar mais de judeus na área. E aí o que começa a acontecer? Alguns judeus, como eles eram ricos e endinheirados, falaram, oh, beleza, que ideia boa, hein? Começaram a comprar terras nessa região. Muitas terras na região de Jerusalém. E os árabes começaram a olhar aquilo e começaram, opa, o que está acontecendo? Estão chegando muitos judeus na nossa região. Isso aí está errado, esse território é nosso, eles estão professando uma palavra que não é nossa. E aí já começam os primeiros conflitos entre eles ali. Ok? Beleza? Então esse livro do Theodor Herzl é muito importante para a história. Tá, vamos continuar a história. O ano agora é 1914, um pouquinho depois do lançamento do livro Estado Judeu. Estamos na Primeira Guerra Mundial, certo? França e Reino Unido. Tá? Eu vou apagar tudo isso aqui agora, tá, pessoal? Grava aí. Vamos lá. Primeira Guerra Mundial. Vocês já sabem, ó, aqui, ó. O que vocês sabem? Vocês sabem que boa parte dos judeus moram nos Estados Unidos, que eles eram perseguidos em todos os lugares do mundo, que eles estavam espalhados e perseguidos, que essa região aqui estava toda ocupada por árabe, tá? Islâmico, pelo Império Turco Otomano. Isso vocês têm que saber, ok? Agora o ano, vou apagar aqui. O ano é 1914. O que aconteceu em 1914? A primeira... Deixa eu ver se está tudo certo aqui na gravação. Tá certo. Tá. É a Primeira Guerra Mundial. Tá, de um lado você tinha Reino Unido e França. Vou resumir, tá, pessoal? Não vou falar da Primeira Guerra, não. E num lado contrário você tinha o Império Turco Otomano. Não foi só entre eles que brigaram, não, tá? A Alemanha também estava nessa história. A Alemanha estava desse lado perdedor aqui, ó. A Alemanha estava aqui. Alemanha, tá. E aí o que acontece? Vou resumir a história para vocês. Ai, peraí, que eu errei o negócio aqui. Os ingleses, eles queriam acabar com o Império Turco Otomano nessa região. Então o Império Turco Otomano estava dominando toda essa região aqui. Aí o que os ingleses fazem, cara? Eles fazem. Aqui começa a. Lembra que no começo da aula eu falei sobre a ingerência europeia? A gente vai falar dela agora. Os ingleses, o Reino Unido vira para os árabes da região e fala assim, ó, o Império Turco Otomano, cara, ele acaba com vocês e tal. Eu prometo que se vocês me ajudarem a destruir o Império Turco Otomano, vocês que moram nessa região aqui, eu prometo um pedaço de terra para vocês, ali a gente forma um país para vocês, ali vocês vivem tranquilo, ok? Ok, aí alguns árabes resolveram ajudar. E eles fez a mesma promessa para os judeus. Falou assim, ó, judeus, se vocês ajudarem, eu ajudo vocês a formarem essa colônia aqui que vocês querem formar nessa região aqui da Palestina, ok? Ok. Aí, resumindo, o Reino Unido vence a guerra e o Império Turco Otomano é totalmente dissolvido. Totalmente dissolvido. E aqui, cara, começa a confusão. Por quê? Bom,
Vamos lá. Os árabes olharam para os ingleses e falaram, ó, tô aqui, ajuda a montar o país aí. E, ao mesmo tempo, o que estava acontecendo? Os judeus começaram a migrar para a região. Falou, opa, os ingleses falaram que vai ajudar a gente lá, a gente venceu a guerra, bora para lá, bora para lá. E aí a região começa a ser mais ocupada ainda por judeus. E aí está lotado de árabe islâmico na região, e aí a confusão começa a ficar armada. Ele fez uma mesma promessa. Então, aí os ingleses vão fazer assim, não é de ninguém, é meu. Tá? É meu, deixa que eu controlo. E a migração continuou. A migração continuou. A confusão continuou. Até que a gente vai para uma outra data aqui, que é 1939. Pô, não preciso nem falar, né? Segunda Guerra Mundial. Cara, Hitler destruiu, matou muito judeu nesse período. Mas muito judeu nesse período. Né? E, assim, ao mesmo tempo que ele matava muito judeu chegando na região, árabe, confusão entre árabes e judeus, e Hitler matando judeus aqui. Resumindo para vocês, no final da Segunda Guerra Mundial, tinha muita comoção com a situação deles, com a situação dos judeus. Pô, foram perseguidos pelos egípcios, pelos romanos, na Idade Média eram mortos, Hitler matou centenas. Cara, havia uma comoção muito grande. E aí começa, os judeus que moravam nos Estados Unidos, já ricaços, né? Os Estados Unidos já era uma potência, né? Isso aqui é, né, 1939 começa, né? 1945 acaba a Segunda Guerra, né? E aí começa essa comoção, né? 1945 com os judeus. Os Estados Unidos era uma potência nuclear dominante, ela mandava muito, e aí o alto escalão político era dominado por descendentes de judeus, e aí começa o movimento dos Estados Unidos do tipo, ó, vamos lá, né? Agora é a hora, não tem outra hora não, agora é a hora da gente formar um país para eles viverem em paz, é agora. Eles estão indo para lá, tá? E eles foram perseguidos, bora lá. E aí os britânicos com um pepino na mão, porque não conseguiam resolver esse problema. Porque tinha muito árabe, tinha muito mais árabe do que judeu ali. E aí os britânicos meio que viram e falaram assim, ó, quer saber? ONU, resolve esse problema para mim, tá? E aí, o que que acontece? A gente vai aproximar agora do território, tá? Ó, então vamos lá, ó. Vou apagar aqui e vou localizar vocês. Calma aí, ó. Ó, vocês estão vendo que está o Egito aqui? Ó, o Egito está aqui, a Síria está aqui, a Jordânia está aqui, aqui está a Arábia Saudita. Tá? Aqui mais ou menos fica o território que eles estão brigando, tá? Que eles brigam. Então vamos aproximar desse lugar, ó. Pum, ó, Síria, Jordânia e Egito, tá vendo? Então o que que é? Ó, eles brigam por isso daqui, ó, por esse pedaço de terra aqui, ó. Essa é para eles, para todo mundo é sagrado esse lugar. E aí o que que acontece? Vamos para agora para o fato de, tá, a ONU pegou esse pedaço de terra e falou assim, ó, é o seguinte, cara, vamos dividir desse jeito. E aí a solução da ONU foi essa, ó. O que tá de, vamos dizer assim, né, rosa, não sei, salmão, é dos palestinos, ok? O que tá de verde é dos judeus. E Jerusalém, que é sagrada para todo mundo? Ah, Jerusalém vai ser uma terra internacional, não vai ser de ninguém. Cara, os árabes, que eram maioria, ficaram muito bravos com essa solução da ONU. E aí o que que acontece? Para piorar a situação, tipo assim, para você, assim, não adianta você ter um pedaço de terra. Para você ser um país de fato, você precisa ter o reconhecimento da ONU. É assim que funciona, tá? No direito internacional. Os Estados Unidos apressado ali, né, estimulado para ajudar os judeus, né, em sua maioria, né, que eram os dominantes ali nos Estados Unidos, eles correm na ONU e conseguem aprovar em 1948 uma resolução que formou um país para os judeus. E esse país passou a se chamar Israel. Tá? Então, assim, um ano depois ali, da divisão ali, o Estado de Israel já existia. E aí os árabes olharam e falaram assim, cara, os caras chegaram aqui, agora, faz 1000 anos que nós estamos aqui, nós não somos nem país, nós fazíamos parte do Império Turco Otomano, a gente ajudou vocês na guerra, a gente quer um país para nós, e o nosso país, vocês não vão formar, não? Aí a ONU meio que fez assim, ah, o de vocês depois a gente vê, a nossa preocupação agora é os judeus que foram perseguidos e etc. Aí, cara, os países no entorno aqui ficaram muito bravos, cara, muito bravos, porque eles eram todos apoiadores da Palestina, né? E aí, bravos do jeito que eles estavam, eles resolvem se juntar ali em 1948, ó,
Espera aí que eu vou ajeitar aqui, ó. Em 1948, na data da fundação de Israel, Síria, Egito, Jordânia resolvem se juntar e prontamente eles atacam Israel a fim de matar todos os judeus e derrubar o Estado de Israel, que era um movimento pró-árabe ali, um fomento à cultura árabe na região, e eles queriam eliminar o Estado de Israel na sua formação. Só que como Israel era muito amigo dos Estados Unidos era uma potência militar, pós-segunda guerra, nuclear, os Estados Unidos rapidamente ajudou os israelenses a formar um exército muito bom, ajudou a formar uma agência de inteligência, o Mossad, que muita gente conhece, que talvez seja a segunda maior agência de inteligência depois da CIA no planeta. E, cara, os israelenses venceram essa guerra da independência. E aí eles venceram essa guerra, além de eles vencerem a guerra, eles fizeram isso, ó. Eles tomaram parte das terras dos palestinos. Então isso aqui, ó, tudo isso aqui era do Palestino, ó. Olha o que aconteceu depois da guerra, ó. Isso aqui ficou para os palestinos, ó. E essa partezinha. O território palestino foi dividido em duas partes, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Então, Israel agora é um país, e um país muito maior do que os países palestinos. Aí os palestinos ficaram muito revoltados com isso, porque eles estavam lá há muito tempo. De repente chega um país, já cria-se um país ali, e aí numa guerra eles perdem um parte do território. E aí já começa a situação, uma situação certamente dramática entre eles ali em 1949, ok? Beleza? Ah, mas aí não ficou por isso não. Por quê? Porque o que aconteceu? Em 1967, tá? Deixa eu ver se eu não me perdi aqui na história, tá? 1967, Jordânia, mais uma vez, Egito e Síria se juntam mais uma vez para derrubar Israel, tá? E aí Israel já extremamente militarizada, né? Ela prevê esse ataque, né? Um ataque ridículo ali. E vence a guerra em 6 dias. Essa guerra ficou conhecida como Guerra dos 6 Dias, tá? A vitória de Israel. E aí o que aconteceu? O que é importante desse fato para eu contar para vocês? Deixa eu voltar aqui, ó. O que é importante desse fato? Então, 1967 começa a Guerra dos 6 Dias. Tá? Em 1964, 3 anos antes, os palestinos começaram a tentar organizar a formação do país deles ali. Então eles precisavam formar partidos políticos, moeda, eles precisavam formar parlamento, só que eles não tinham ainda isso. Então em 1964, alguns partidos políticos, eles resolvem se juntar, porque como eles não eram um país, eles não tinham presidente. Então, os partidos políticos resolvem se juntar e formar um grupo que se chamava OLP. E isso aqui é muito importante para a história, tá? Que é a Organização pela Libertação Palestina. Que, entre aspas, passou a ser tipo o presidente do país. Então era vamos falar assim, era uma confederação de partidos. Vários partidos confederados, eles escolhiam ali um líder da OLP e, em tese, a OLP, o líder da OLP era o presidente da Palestina, apesar do país não existir. Dentre os partidos políticos que existiam ali, gravem esse nome, o Fatah era talvez o mais importante, até hoje ele é o mais importante, tá? Da região ali, ok? Beleza? Um ponto importante, o Fatah, ele foi criado, gravem esse nome também, tá? Em 1959 por um cara chamado Yasser Arafat. Tá? Então gravem esse nome também, que é importante também. Beleza? Então a OLP passa a ser ali um grupo que representava a Palestina naquele período. Qual que é o problema? O problema é que a OLP, quando ela foi criada, ela era considerada uma organização terrorista. Por quê? Porque ela usava da violência para eliminar o Estado de Israel. Estava lá no estatuto de formação deles que o objetivo deles era matar todos os judeus. Resumindo, era isso, tá? E tanto que foram eles que estimularam a Guerra dos 6 Dias. Eles formaram em 1964 e em 67 eles pedem ajuda da Síria, da Jordânia e tentam reinvadir Israel e eliminar o Estado de Israel. E mais uma vez eles perdem na Guerra dos 6 Dias. Né? A OLP sai derrotada. Né? E aí o que acontece? Acontece isso daqui, ó. Há uma ampliação do território israelense. Ó. Isso aqui era só o que era Israel. Ó. Então aqui era Israel. Tá? Isso aqui, ó, que eu estou grifando, era a faixa de Gaza, que eu já mostrei no slide passado, a faixa de Gaza. Tá? E aqui era a Cisjordânia.
tá? Que estava lá no slide passado, que era o que sobrou lá da Guerra da Independência. Eles ainda conquistam, os israelenses, a península do Sinai, isso aqui passa a ser deles, que era do Egito, o Egito perde essa terra, e as colinas de Golã da Síria. Então eles passam a ter um território gigantesco. Além de também dominar a Cisjordânia, passa a ser deles, de Israel, e a faixa de Gaza também passa a ser deles. Os palestinos são extirpados daquela região, tá? Depois da Guerra dos 6 Dias. Ok até aqui? Deixa eu ver se eu não me perdi aqui em nada. Tá? Vamos lá, vamos seguir. Parou por aí? Não, não parou por aí. Por quê? Deixa eu ver só o próximo slide. 1973, ok? Em 1973, nós temos deixa eu ver se é tudo que eu preciso falar aqui. Tá. Nós temos a Guerra de Yom Kippur. Guerra de Yom Kippur. Acho que é assim que escreve, tá, pessoal? Kippur. Que, mais uma vez, estimulados pela OLP e outros países, né, eles resolvem tentar uma terceira vez. Vamos tentar uma terceira vez, não deu 2 vezes certo, vamos tentar uma terceira vez. Aí a OLP se junta ali com o Egito e com a Síria e se aproveitam que o Yom Kippur é um dia de feriado ali em Israel e tal, e aí eles meio que atacam surpresa. O objetivo deles, principal, era recuperar todas as terras que eles tinham perdido na Guerra dos 6 Dias, que é essa daí, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, a Península do Sinai e as colinas de Golã. E mais uma vez, Israel vence. 3 derrotas, pode pedir música no Fantástico, pode ter certeza. Tá? Foram 3 derrotas seguidas, acachapantes. Tá? Ah, professor, e o Hamas? Onde que está o Hamas nessa história? O Hamas não existia ainda não. O Hamas não existia. O Hamas nem fazia parte da OLP nesse período. Tá? O Hamas, ele estava se formando ali, alguns grupos, algumas pessoas mais radicais estavam querendo formar o Hamas, mas não existia. Tá? Ah, e aí ficou por isso mesmo? Não, não ficou por isso mesmo não, tá, pessoal? Porque o que aconteceu? Os países Egito, Síria, Jordânia, eles são grandes produtores de petróleo e são membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Eles perceberam que perderam 1, 2, 3 vezes, eles falaram, cara, não adianta brigar com Israel. Quantas vezes a gente brigar com Israel, às vezes a gente vai perder. O que a gente faz? Por que a gente perde? A gente perde porque quem ajuda Israel é os Estados Unidos. Então a gente não tem que atacar os Estados Unidos, a gente tem que atacar... a gente não tem que atacar Israel, a gente tem que atacar os Estados Unidos. Tá? Mas não com armas, né? Porque senão a gente vai morrer. A gente tem que atacar a ferida dele, a economia. E a economia dele é regida por petróleo. Pronto, resolvido o problema. OPEP, os países ali árabes, produtores de petróleo que faziam parte da OPEP, eles sobem o preço de barril de 2 dólares para 12 dólares e na sequência para 36 dólares. Ou seja, imagina uma economia que é movida a petróleo e gastava 2 dólares com o barril de petróleo e ter que gastar 36. Cara, os Estados Unidos surtou naquele período, surtou completamente. E aí os Estados Unidos passa a querer, né, meio que negociar uma paz ali, né? Ele fala assim, ó, seguinte, cara, devolve a Península do Sinai, devolve as colinas de Golã, devolve a Cisjordânia e devolve a faixa de Gaza. É o que eles estão pedindo. Faça isso agora, senão eu não te ajudo em mais nada. E aí Israel teve que devolver tudo essas terras, e aí a gente vai voltar, a gente vai ter essa configuração, ó. Tá? Essa configuração. Então vou até voltar aqui para não confundir muito a cabeça de vocês. Então, essa configuração. Voltamos para essa configuração e assim se encaminha a história, ok? Isso é 1973, ok? 14 anos depois, não fiz a conta certa, 14 anos depois, 1987, essa aqui agora começa a história mais atual, tá? A opressão israelense na Cisjordânia e na faixa de Gaza era muito violenta, tá? Era tão violenta que chegou a acontecer isso aqui, ó. Boa parte, isso aqui é a configuração atual, mas ó, o que está de branco, olha a Cisjordânia aqui, ó, olha a Cisjordânia. O que está de branco está sob controle israelense. Então os palestinos já perderam boa parte das terras ali. Tá? A Cisjordânia nem é mais deles. O que está de verde é o que mora palestino, mas quem manda são os israelenses. E o que está de vermelho é onde literalmente é dos palestinos. Olha o que sobrou na Cisjordânia para os palestinos. Só isso aqui, ó. Foi um massacre. A partir de 1973, depois da Guerra de Yom Kippur, começou literalmente uma limpeza étnica na região. Eu sempre digo assim, o sonho do opressor do oprimido é ser opressor. Cara, os judeus foram oprimidos a vida inteira. E
A partir de 1973, eles começam a fazer a mesma coisa com os árabes palestinos na região. Tá certo que houve guerras, houve confronto, houve morte, eu entendo isso aí. Mas é um massacre o que acontece ali, a verdade é essa. O poderio bélico israelense é muito, infinitamente maior do que os palestinos. Se eles quiserem, eles eliminam todos eles ali, tá? Eles não eliminam ninguém, todo mundo ali, porque eles têm medo do quanto que isso vai pegar mal na comunidade internacional. Tá? Aí o que acontece? Aqui que surge o Hamas, tá? Porque em 1987 a situação era muito crítica mesmo, tá? Os palestinos sofriam demais. E aí surge a primeira, que eles chamam de primeira, intifada. Deixa eu ver se está gravando aqui, turma. Tá gravando. Vamos lá, vamos continuar. A primeira intifada. O que foi a primeira intifada? Pessoal, a primeira intifada, a Israel já passa a ocupar os espaços na Cisjordânia, né? E de certa forma ele começa a fazer essa limpeza étnica ali na região. E aí os palestinos passaram a ser duramente reprimidos pelos israelenses. E aí nesse contexto que surge o Hamas. Tá? O Hamas ele surge como um grupo assim no meio dessa primeira intifada. Ele surge na verdade em 1888 ou 1988, dissidente dessa primeira intifada. O que foi a primeira intifada? Foram protestos. Os palestinos começavam a se juntar para fazer grandes protestos contra essa limpeza étnica que estava surgindo na região. E o Hamas, ele era o grupo de pessoas que achava que não tinha solução. Na cabeça do Hamas é a seguinte, ó, não adianta negociar paz, não adianta fazer nada. Ou a gente elimina os judeus daqui, ou a gente vai ser eliminado. E aí eles formam esse grupo extremamente radical, tá? Que defende literalmente a eliminação do Estado de Israel. Ele não negocia com o Estado de Israel. Para ele, ou mata ou morre. É assim para eles, tá? Que surge nessa primeira intifada. Essa primeira intifada, pessoal, ela foi duramente reprimida pelo Estado de Israel, tá? Muita gente morreu. O Hamas começou a crescer muito forte ali, porque começou a usar isso, né, a seu favor. Eu sempre digo, o ódio se alimenta do ódio, né? Ele usava esse ódio que os israelenses tinham dos palestinos para alimentar a sua força. Porque ele falava, lá, ou a gente elimina esses caras, se a gente ficar bonzinho que esses caras vai estar ferrado. E aí alguns governos no mundo começam a olhar para os palestinos assim, tipo, é verdade, né, os caras, né, pô, eles foram perseguidos em 1945, estão fazendo o mesmo com os palestinos, que coisa feia, né, não sei o quê. E aí começa a pegar meio mal, ninguém passa a querer fazer mais parte ali, negócio com Israel, pegava meio mal você fazer negócio com Israel. E aí o que acontece? Para tentar selar a paz, a OLP, em 1988, diz o seguinte, ó, não queremos mais briga, tá? Esse negócio de eliminar o Estado de Israel, não queremos mais. A gente até aceita dividir o espaço aqui com eles, ok? Se a gente aceitar dividir o espaço com eles, vocês ajudam a gente a resolver esse problema? O Hamas, lógico, falou assim, que você é doido, não, quer ajudar, a gente não quer negociar nada, não. E aí o Hamas passa, de certa forma, até a ser um inimigo ali, tá? Até ser um inimigo da OLP. Tá? Ele passa a olhar a OLP como se fosse assim, opa, o que é isso? Você está querendo prejudicar a gente? É, mais ou menos nesse sentido. Aí o que acontece? Eu estou pegando as datas aqui porque senão eu me perco nas datas, tá, pessoal? Em 1990, mais uma vez, essa situação prejudica o preço do petróleo. Aí em 1991, existe lá um acordo de Madrid lá, e aí os países do mundo inteiro resolvem não mais considerar a OLP terrorista. Pelo fato dela querer dividir o território, eles falam, ó, a OLP é legal, dá pra gente negociar com a OLP. O Hamas não dá pra negociar não, tá? Mas a OLP dá. O Hamas ele estava se criando ali, né? O OLP era um conjunto de vários partidos, o Fatah era o maior, né? Como eu disse para vocês. E aí eles passam a olhar o OLP com outros olhares o mundo. E aí essa situação do petróleo fica tão ruim que o Bill Clinton o Bill Clinton mesmo, presidente dos Estados Unidos, se vê na situação de tipo assim, precisamos aproveitar esse momento para negociar uma paz entre esses países, tá? E aí eles costuraram um acordo que ficou conhecido como Acordo de Oslo, tá? Vocês devem escutar esse Acordo de Oslo. Isso foi em 1993. Tá? O que previa o Acordo de Oslo? O Acordo de Oslo previa o seguinte, chamaram lá o líder da OLP, que no caso era o líder do Fatah, que era o maior partido da OLP, que no caso era o Yasser Arafat, tá?
E chamaram o presidente, o primeiro-ministro lá de Israel, que era o Yitzhak Rabin, tá? Chamaram os dois ali, né, e falaram, cara, vamos lá, o que cada um pode ceder aqui, né, o Bill Clinton falou. Aí o que o Yasser Arafat, representando a OLP, propôs? Ele propôs renunciar, falou assim, ó, a OLP não pega mais em armas, nós vamos nos tornar definitivamente um grupo político, nós não brigamos mais. E outra coisa, a gente passa a reconhecer que realmente existe um Estado de Israel, a gente não quer mais eliminar o Estado de Israel, a gente quer viver do lado deles, por nós tudo ok. Tá? Até então eles não aceitavam a existência de Israel, certo? O que Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelita, né, israelense, propôs? Ele propôs o seguinte, que reconhecer a OLP como quem manda na Palestina, o representante legal da Palestina. Ele também cria uma figura que passou a ser chamada de ANP. O que é a ANP, para vocês entenderem? Mais uma vez, como a Palestina não é país, não existe presidente. Então eles inventam um termo para presidente da Palestina. Tá? Então, a OLP comanda a Palestina, então é um grupo de partidos políticos, dentre eles o mais importante é o Fatah, e quem comanda a OLP, o eleito para comandar a OLP, vai ser chamado de ANP. O que significa isso? Autoridade Nacional Palestina. Resumindo, o presidente da Palestina. Ele passa a reconhecer que possa existir um presidente da Palestina no qual ele possa conversar. Outra coisa que o Yitzhak Rabin é o básico. Ele retira todas as tropas da Cisjordânia, todas as tropas de Gaza e fala, ó, fica aí. Agora só falta um passo para a ONU criar um país para vocês. Tá tudo certo. Agora é com a ONU, não é mais comigo. Basicamente é isso, ok? Cara, o Hamas, nesse contexto, ele foi contra e, de certa forma, passou até a ser inimigo mesmo do Yasser Arafat, da OLP, tanto que nas eleições de 1996 que ocorreram, o Hamas não aceitou participar, falou, não vou participar de jeito nenhum, não faço parte da OLP, não faço parte de nada, eu quero a eliminação do Estado de Israel, eu não quero negociar com ninguém. Só que assim, ó, pessoal, o Acordo de Oslo, eu vou apagar aqui agora, tá? Ele não foi para frente. Por que ele não foi para frente, turma? Porque em 4 de novembro de 1995, um radical israelense, tá? Um extremista israelense, a extrema-direita, extremista israelense, não, na cabeça desse extremista, como eu disse, o problema é os extremos, não é um ou outro, é os extremos. Ele acreditava que não, os extremistas israelenses, eles são muito parecidos com o Hamas. O Hamas não quer eliminação, ele não quer negociar com Israel, o Hamas. Ele quer a eliminação do Estado de Israel. Os extremistas israelenses, eles querem a eliminação do Estado, eles querem tudo isso aqui para eles. Para eles, matava todo mundo e não negociava com ninguém, pegava tudo para eles. Na cabeça dele é isso. E aí um extremista israelense vai lá e mata o primeiro-ministro israelense, o Yitzhak Rabin, nem sei escrever o nome desse cara. E aí o que acontece? É uma virada de chave ali. Outros israelenses extremistas que estavam resguardados esse sentimento entre eles, passam a também ser extremistas. E aí o extremismo ganha muita força ali em Israel em 1995. E aí eles passam a aumentar as invasões judaicas nas áreas cedidas aos palestinos, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza. Os palestinos passam a ficar presos no território deles, eles não podem sair de lá. A circulação de pessoas e mercadorias passa a ser controlada pelos israelenses, então começa a faltar comida, Cara, a situação a partir de 1995 vai ser o caos. O caos. Tanto que em 2000 acontece a segunda intifada. Mais uma vez, os palestinos vão para a rua para protestar contra o massacre que eles vinham sofrendo. Tá? Mais uma vez pega mal, o governo israelense até tenta ali devolver algumas áreas, mas eles já tinham perdido completamente o controle. A Cisjordânia estava totalmente fragmentada, ela estava assim, ó, totalmente. Deixa eu apagar isso aqui. Ela estava totalmente fragmentada, não tinha mais como devolver. Vários grupos extremistas já tinham tomado conta da Cisjordânia.
Eles passam a construir um muro, eles passam a construir o que eles chamam de assentamentos judaicos. Eles vêm para cá, os judeus passam para o lado da Cisjordânia e montam cidades. Quando eu falo assentamento, não é tenda, tá? Eu não estou falando tenda, estou falando de cidades modernas. Eles começam a criar cidades modernas nessa região, onde era dos palestinos. E não tem como você tirar. Como é que você vai tirar? Essas pessoas são riquíssimas. Como é que você vai tirar essas pessoas dali? Não tem como. E aí, pessoal, a gente tem a situação atual, vamos falar assim. Tá? Então, essa é a situação, vocês percebem? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Os judeus foram perseguidos a vida inteira, isso é fato, tá? Quando os judeus tentaram retornar para a região, os árabes não aceitaram e passaram a perseguir os judeus. Quando os judeus conseguem uma força militar maior, quem passa a perseguir os palestinos são os próprios judeus. Então, assim, não há certo e não há errado. O certo seria literalmente uma divisão entre eles ali, tá tudo certo. O problema é que você tem extremistas dos dois lados. Você tem a extrema-direita ali dentro dos partidos políticos mesmo ali de Israel que não querem negociar com os palestinos, eles querem a eliminação dos palestinos. E ao mesmo tempo, você tem ali, deixa eu ver se está gravando, tá, pessoal? O Hamas, por exemplo, que também não aceita de forma alguma negociação com os israelenses. Então é uma situação muito complicada que a gente vê ali. E aí a coisa gravou em 2005. O que aconteceu? Em 2005, turma, a gente teve a eleição presidencial, a eleição da ANP, da Autoridade Nacional Palestina. Quem ganhou essa eleição e passou a comandar a OLP, né, passou a comandar a OLP e se tornou, né, a Autoridade Nacional Palestina, foi um cara chamado Mohammed Zaidan Allah. É conhecido como Abu Mazen, tá? Que é um líder do Fatah. Então, o Fatah foi eleito presidente, o líder do Fatah foi eleito presidente da Palestina, tá? Que é o Abu Mazen, tá? Vocês vão escutar esse nome, ele é presidente até hoje, ok? Tá. E assim, eu vou tentar explicar agora para vocês a situação aqui, essa situação, que é o seguinte. Em 2006, turma, eles fizeram eleições legislativas. E dessa vez, aqui está o problema, na minha concepção, tá? Dessa vez, o Hamas resolveu fazer parte. Tá? Ele resolveu participar. Na concepção do direito internacional, o Hamas não podia fazer parte dessas eleições. Por quê? Porque ele não faz parte da OLP. Para fazer parte da eleição, ele tem que fazer parte da OLP. Só que, por conta dele ser muito forte, ter muito extremista na região, principalmente por conta de toda a destruição, né, que os israelenses fizeram ali na região, o Hamas ele é bem quisto, de certa forma, tá? Ele é bem quisto. E aí ele foi para as urnas, tá? E adivinha, eles venceram, tá? Em 2006 a gente teve essas eleições legislativas e o Hamas decidiu fazer parte, acabou vencendo essas eleições e se tornou maioria no Congresso, tá? A ponto de poder eleger um novo líder da OLP e até mesmo poder destronar e eleger um novo líder da ANP. Então o Hamas passou a ser a nova Autoridade Nacional Palestina em 2006. E aí o que aconteceu? Os Estados Unidos, a Rússia e a União Europeia, e a ONU também, olharam e falaram assim, ó, é o seguinte, ó, aí tá virando várzea. Tá? Como se eles tivessem o direito de fazer isso, mas vamos lá. Eles não sei se eles têm o direito, mas então, ó, o combinado era que a OLP, ali no acordo de Oslo, né, era que a OLP ia ser a comandante, o Hamas não faz parte da OLP. Tá? Se ela começar a comandar, ser a nova Autoridade Nacional Palestina, a gente vai cortar a verba de vocês. Tá? E aí o que acontece? Começa uma briga entre o Fatah e o Hamas ali na região. Tá? E aí eu vou resumir a história para vocês. Ficou decidida a seguinte situação. Ó. A Cisjordânia ficaria com a OLP, ou seja, consequentemente com o Fatah, que era o maior líder, né? E a faixa de Gaza ficou sob o controle do Hamas. É assim que está a situação hoje. Ok? Esse é um ponto. Eu acho que eu consegui destrinchar bem a briga política entre eles. Ok? Tá? Então há uma perseguição, o Hamas ataca aqui, o Israel vai lá e massacra, a Cisjordânia já está toda fragmentada, já é impossível a OLP recuperar toda a Cisjordânia, eu não sei o que vai ser feito ali. Tá? Então todo dia tem gente apanhando ali, palestino sendo morto. Tá? O que está havendo aqui, a real é essa, uma limpeza étnica. Pelo menos nessa região aqui está havendo uma limpeza étnica que está ocorrendo aos poucos. Tá?
Por isso essa raiva de palestinos e israelenses, tá? Só que o problema não é só esse, o problema também é religioso, tá? E eu vou tentar explicar rapidinho para vocês esse problema religioso, que tá aqui, ó, esse aqui, ó, essa cidade aqui, ó. Essa cidade também é um problema, turma, porque ela é sagrada para todo mundo quer essa cidade, ela é a mais querida do Brasil, tá? Por quê? Ela é sagrada para os judeus, porque na concepção deles, eu vou explicar por que é sagrado para os judeus. Porque, óbvio, né, a terra sagrada lá da Bíblia deles, e aí tem algumas coisas lá que eles acreditam que estão lá, que eles querem para eles. Tá? Então, deixa eu só tentar mostrar num mapa aqui para vocês, ó, melhor. Ó, aqui é o mapa, tá, de Israel, ó, tá? E aqui tá Jerusalém. E aqui a gente tem Jerusalém, ó. Toda essa parte amarela aqui, ó, é a cidade de Jerusalém, que eles chamam de Jerusalém Oriental. Aqui moram os palestinos. É a parte dos palestinos de Jerusalém. Aqui, essa parte aqui, ó, é Jerusalém Ocidental. Essa parte aqui é a parte que moram os judeus. Só que dentro desse território enorme de Jerusalém, você tem um quadradinho aqui, ó, vou pegar até de vermelho aqui, que se chama Cidade Velha. E a briga está pela Cidade Velha. Tá? Essa região aqui que é de intensa briga. Por quê? Vou mostrar para vocês a Cidade Velha, tá? Aqui é a Cidade Velha, ó. Vamos aproximar. Então vou aproximar dela. Ó. Pum, aproximei. Isso aqui é a Cidade Velha. A Cidade Velha é esse quadrado aqui, tá? No qual tem essa parte aqui que é sagrada para uma galera. Por que ela é sagrada para uma galera? Porque é o seguinte, vamos falar por que é sagrada para os judeus. Ela é sagrada para os judeus porque, segundo os judeus, é exatamente nesse local, tá? Que quando eles chegaram lá, no passado antigo, eles construíram o tal do Templo de Salomão, o Templo de Davi, né? Alguma coisa assim, eles chamam de Templo de Salomão. Tá? Aqui a gente não viu ele, a gente não sabe como é que ele é. Esse é um modelo de como ele provavelmente poderia ser, tá? De como provavelmente ele poderia ser. Por quê? Porque quando houve a diáspora romana lá, que os judeus tiveram que vazar dessa região, os árabes passaram a ocupar essa região, os árabes foram lá e derrubaram isso aqui. Derrubaram, porque para eles não fazia sentido. Então eles derrubaram. Então a gente não tem uma foto, uma imagem dele. O que a gente tem é uma descrição bíblica do Templo de Salomão. Só que aí que está o detalhe. Eles não, segundo os judeus, eles não derrubaram esse muro aqui, ó. Esse muro esquerdo que eles falam, tá? Esse muro aqui não foi derrubado. Ele ainda está de pé até hoje, essa parte do muro aqui, ó. Tá? Eles chamam essa parte do muro de Muro das Lamentações, que é isso aqui, ó. Ó. Então, em tese, vamos tentar desenhar aqui para vocês. Isso tudo aqui, ó, lá no fundo, lá, ó, tudo isso aqui, ó, era o Templo de Salomão, tá? Em teoria. Tudo isso aqui era o Templo de Salomão, no qual os árabes derrubaram e sobrou só o Muro das Lamentações. Por isso que quando você olha o mapa de cima, ó, tá aqui, ó. Por isso quando você olha o mapa de cima, você vê aqui, ó, o Muro das Lamentações fica aqui, ó. Então, em tese, ó, isso aqui era o Templo de Salomão, ó. Então ele fica aqui, ó, o Templo de Salomão, tá vendo? Tudo isso aqui era o Templo de Salomão. Eles derrubaram tudo. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Apagaram tudo e sobrou só esse murinho aqui. Tá? E é por isso que na Cidade Velha, essa área aqui próxima ao Muro das Lamentações, ela é chamada de área dos judeus. Tá? Beleza? O sonho dos judeus é reconstruir exatamente onde está o Templo de Salomão. Além disso, eles acreditam em outras coisas também. Eles acreditam, por exemplo, que é lá, tá vendo aqui, ó, isso aqui, ó, essa parte aqui, isso aqui é eu vou explicar já para vocês, a gente chama de rocha do domo, o domo da rocha. Eles acreditam que é embaixo dela que está a Arca da Aliança, que é onde está os 10 mandamentos, a placa com os 10 mandamentos. E acho que é Menara que fala isso aqui, tá? Que é um outro item sagrado para eles. E eles acham que está enterrado lá. Então o sonho deles é derrubar aquilo ali, escavar, pegar isso aí e reconstruir o Templo de Salomão. O problema é que eles não podem fazer isso. Por que eles não podem fazer isso? Eles não podem fazer isso porque, por causa disso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Exatamente onde está o Templo de Salomão está a Esplanada das Mesquitas, construída pelos árabes. E o que é a Esplanada das Mesquitas? Vou aproximar ela para você ver. Ó. É isso aqui, ó, a Esplanada das Mesquitas. Aqui, ó. Olha isso aqui. Ó. Então era aqui que estava o Templo de Salomão, tá vendo? Ó.
Ó, aqui ele é desenhado aqui. Aqui é o Muro das Lamentações. Ó. Aqui é o Muro das Lamentações. Tá? Eles construíram uma esplanada, os árabes, depois que eles ocuparam a região, no qual ali contém o quê? A maior mesquita do mundo, que é a mesquita de Al-Aqsa, tá? E o Domo da Rocha, que é essa região aqui, ó, que é isso aqui, tá? É um lugar que cobre uma rocha. Que rocha é essa? Essa daqui, ó. Vamos olhar ela de dentro, ó. Essa aqui é a mesquita de Al-Aqsa, tá? E aqui é o Domo da Rocha. Vamos olhar ele de dentro. É essa rocha aqui. Tá, por que ela é sagrada para os islâmicos? Ela é sagrada para os islâmicos porque eles dizem que foi aí nessa rocha que Maomé ascendeu ao céu. Tá? Só que para os judeus essa daí também, essa rocha também é sagrada. Por quê? Porque eles dizem que foi aí que Abraão quase sacrificou Isaac quando Deus pediu para provar a fé dele. Tá? Então assim, é sagrada para os dois, tá bom? Então assim, olha aqui, ó, vamos olhar de cima de novo, então, ó. Então a gente tem essa situação, ó. Vou fazer de amarelo, será que pega? Amarelo acho que pega. Ó, então, é uma mesquita islâmica, é uma região islâmica. Aqui só pode entrar islâmico, tanto que essa área azul aqui, ó, é a área dos islâmicos, ó. Tá vendo? Na parte da cidade velha onde moram os islâmicos. É uma área que só pode entrar islâmico, tá? Você, judeus, outros povos podem entrar, turistas podem entrar. Você só não pode ir caracterizado, tá? Também tem o templo de Aran Sharif também, né? A gente fala que é o monte do templo, né? Que eles chamam de Aran Sharif, que é a esplanada das mesquitas, ok? Mas você não pode ir caracterizado como judeu, porque isso significa uma ofensa, tá? Então aqui, apesar de só circular árabes, o controle militar dessa região aqui é israelense. Então os soldados israelenses circulam nessa região, tá? Então é um lugar tenso, tá? E os judeus, eles ficam aqui, ó. Eles só podem circular nessa região aqui, ó, do Muro das Lamentações. O sonho dos judeus é derrubar tudo isso aqui e reconstruir o Templo de Salomão. Esse é o sonho deles, tá? Derrubar tudo isso e cavar, tentar achar a Arca da Aliança e a Menara e reconstruir o Templo de Salomão. E é óbvio que se eles fizerem isso, a confusão tá armada, galera. Aí a confusão tá armadíssima. Tá? A situação hoje da Cisjordânia é essa, né? Por isso existem muitos defensores dos palestinos, que isso aqui era tudo para ser palestino, né? Mas não é, né? Você tem colônia judaica, você tem cidades judaicas montadas aqui, você tem controle tem cidades controladas pelos israelenses, você tem cidades que têm palestinos, mas são controlados pelos israelenses, que apanham todo dia dos soldados israelenses. Está sendo construído muros agora aqui para diminuir ainda mais o território Cisjordânia, tá vendo aqui, ó? Quanto mais eles empurram os muros para dentro, menor fica o território, ó. Menor fica o território. Então, assim, cara, o que há ali é uma grande, grande confusão entre esses grupos. Espero, durante essa 1 hora, ter sido o mais sucinto possível. E espero ter contribuído com vocês. Tá certo? Forte abraço e até mais.